Mais um caso de família aqui na Terra do Medo e hoje nós vamos juntar casos que envolvem família com Lady Killers. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, enquanto a Cibele tá bebendo o cafezinho dela, a gente já lembra de deixar like, ver se você tá inscrito aqui nesse canal. Dá uma olhadinha também nos nossos programas de apoio, que ajuda muito esse projeto. Até porque, gente, climinha de final de ano, presente. Se você quiser dar um presente pra Terra do Medo, você pode curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ajudar a gente apoiando o canal pelo Apoia-se, sendo membro ou mandando um pix pra gente no cibelinnaterradomedo@gmail.com. Mais um ano termina, tamo na última semana. E pra fechar com chave de ouro, a gente ainda vai se encontrar, tá, gente? Ainda tem vídeo esse ano, só que vai ser história dos inscritos. Histórias que vocês mandaram, história de cagaço, histórias reais. Mas hoje a gente vai falar sobre uma Lady Killer, que é a Marie Madeleine, que eu tenho certeza que eu vou falar vários nomes errados, porque francês, não falo francês, tudo pão. E como todo vídeo de Lady Killers, esse roteiro foi feito do Lady Killers, desse livro aqui da Dark Side. Tem link aqui na descrição, caso você queira comprar esse livro. Comprando pelo nosso link, você ajuda muito esse canal também, é mais uma forma de ajudar o canal a crescer, a se sustentar. E é um livro muito bacana, a gente já trouxe outros casos. Eu vou deixar a playlist aqui e na descrição também, pra, se você não tiver visto ainda os outros vídeos que a gente trouxe do livro Lady Killers, pra você assistir depois desse. Agora vai pro vídeo, velho, porque tem gente reclamando que a gente demora muito no começo da abertura. Chegou reclamação. Vamos então pro caso de hoje. A Marie Madeleine Debray, e não é assim que fala, gente, esse Debray, não sei falar, mas é um nome chique, e com certeza o Marie Madeleine fala assim, Marie Madeleine. Ela nasceu em Paris numa família bem rica, bastante rica, e ela era filha do tenente civil de Paris. E a família dela era muito influente por conta disso. Ela tinha 2 irmãos mais novos, um menino e uma menina, e tinha um irmão mais velho, que era um cara. Agora, pra gente entender um pouquinho o desenrolar dessa história, eu vou falar algumas curiosidades, algumas coisinhas que acabam interferindo no caso. Por exemplo, estudando ali as cartas, né, a forma que a Marie escrevia, as coisas que ela escrevia, cartas e etc., chegaram à conclusão de que a ortografia dela era, chuchu beleza. O que não era uma coisa muito comum, principalmente para mulheres. As mulheres não tinham educação, coisa e tal. Século XVII, a gente já sabe como é que é. Hoje em dia a gente ainda tá lutando por equidade, imagine no século XVII. Então, era incomum ela ter essa educação, saber escrever direitinho. Além dela ser muito inteligente, ela também era considerada muito bonita. O livro também fala uma coisa que vai influenciar bastante nesse caso, que é o seguinte. A nobreza de Paris era completamente ligada ao caráter. Se uma pessoa fosse poderosa, rica, tivesse ali um poderzinho a mais, ela já era mais confiável do que outras. Ela já tinha ali um pontinho extra no caráter dela. Queria dizer o quê? Que rico era melhor do que os outros? Sim, exatamente isso, você acertou. Se você fosse rico, você já era considerado uma pessoa boa. E a Marie, gente, ela se destacava por ter ali uns comportamentos diferentes. Quando ela era mais jovem, ela costumava ir numas festinhas de libertinagem. Umas putaria assim, umas coisinhas, umas festinhas mais liberais, sabe? Com pessoas ricas sempre. Sempre andava ali no meio. E essas festas, gente, duravam dias e dias. Aos 21 anos, a Marie se casou com Antoine Gobelin. Ele era um cara bastante rico. Ele trabalhava com fabricação de tinturas. E ele já era rico. E quando ele se casou com a Marie, ele recebeu um dote da família dela, que era bastante rica. Então juntou riqueza de uma família, riqueza de outra família. Eles ficaram muito ricos. E eles eram conhecidíssimos por ser ricos. O que, a gente não pode negar, fez eles ganharem ali um status social. Porque eu já falei aqui que rico era considerado uma pessoa com caráter incrível. A Marie foi até elevada ao status de marquesa da cidade natal do marido dela, do Antoine. O casal estava super feliz, a relação estava incrível, super de boas. Só que a partir de certo momento, eles fizeram o que a gente conhece hoje como abrir o relacionamento. Eles podiam ter relações extraconjugais e não escondiam isso. Era um relacionamento aberto, gente. Eles podiam sair com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas que estavam,
de boas. E segundo o livro cita isso, que você ter amantes na França, no século XVII, era uma coisa meio que te trazia status, assim. Trazia uma certa fama. Agora, fama boa, fama ruim, a gente não sabe. Mas eles ficaram bastante conhecidos por isso. Tava chamando bastante atenção, eles dois, terem amantes. Ela saía com outros caras, ele saía com outras mulheres. E era isso, assim, tava super de boa pros dois. Só que aí aconteceu um desvio de destino aí, porque aconteceu, nem aquela música conta, aquele funk... Homem é feito pra sentar, mas você cisma de se apaixonar. A Marie acabou se apaixonando por um amante. Esse amante se chamava Godin de Saint-Croix. E esse cara é descrito no livro, gente, como o mulherengo, aquela pessoa que tem uma lábia muito boa, sabe? Que te compra ali no papo. A Marie e o Godin começaram ali a se relacionar bastante, ela super apaixonada por ele. E para os ouvintes de Não Inviabilize, ela ficou ali, ela se tornou uma ONG de macho. Por quê? Ela começou a pagar todas as coisas pra ele, ele começou a utilizar o dinheiro dela o tempo inteiro, e ela não estava se importando, ela tava assim, ó, porque ela tava super apaixonada, era o amante dela, o amor da vida dela, ela se apaixonou mesmo. Só que aí, gente, juntou a questão de ela estar gastando muito dinheiro com ele, com ela tá tendo um amante, e eles, tanto ela quanto o marido dela, não estavam fazendo questão nenhuma de esconder nada, então a família dela, o pai e os irmãos, estavam começando a ficar incomodados. Eles já ficaram assim, tô gostando muito dessa situação não tô achando legal. Com isso, o pai da Marie, ele era uma pessoa influente, que nem eu falei, e o livro conta que lá na França, nessa época, tinha uma parada que se chama lettre de cachet, que nada mais era um documento que as pessoas influentes podiam mandar, uma carta que as pessoas mandavam pro rei, só se você fosse muito influente, rico e provavelmente homem, que você mandava pro rei falando assim, olha, essa pessoa está me importunando, não estou gostando, não estou achando top. Aí o rei vai lá e prende essa pessoa. E o pai da Marie escreveu uma carta dessas pro rei pra pedir pra prender o Godin, o amante dela, que ela estava super apaixonada. E, gente, mexeu com quem tava quieto, que nesse momento a Marie ficou fula da vida. Seja hoje ou seja no século XVII, prisões podem ser boas escolinhas de crime. E o Godin, enquanto ele estava preso, ele conheceu um cara. Esse cara era o Egídio Egili e ele fabricava venenos. Ele tava ali mexendo com venenos, ele era esse cara ali que tava tentando descobrir o veneno perfeito. Em maio de 1663, quando o Godin foi solto, ele começou a se apresentar como um químico. Por conta da amizade que ele tinha feito com o Egídio na prisão, eles viraram mais que amigos friends, e ele aprendeu muita coisa com ele. Então, quando o Godin saiu da prisão, ele abriu o próprio laboratório para fazer testes. Quando a Marie ficou sabendo que o Godin tava ali mexendo com veneno, o rabinho dela começou a balançar. Porque ela já tava movida pelo ódio. Porque ela tava com raiva do próprio pai por ter escrito a carta pro rei lá pedindo pra prender o amante dela que ela tava apaixonada. Juntou com a questão do dinheiro, que eles já tinham gastado muito dinheiro e eles estavam precisando de dinheiro. Se o pai dela acabasse falecendo, eles iam ficar com herança, ia ter mais dinheiro pra gastar. E a morte por envenenamento pode ser confundida com alguma doença, com alguma outra coisa, alguma enfermidade. Então a Marie já ficou felizíssima pensando assim, pronto, vamos matar 200 coelhos com uma cajadada só. Daí ele tava ali testando veneno, mas como é que eles iam saber a eficácia do veneno e como é que eles iam saber como acontecia, né? Como aconteciam essas mortes pelo veneno. A Marie começou a misturar esses venenos com geleias, coisinhas, guloseimas, e ela levava no hospital e dava essas guloseimas para os enfermos. Então era meio que um teste prático para saber se o veneno funcionava, e ninguém desconfiava dela, porque um monte de gente começou a falecer, gente que nem tava tão doente assim, que nem ia falecer, nem tava com risco, mas começaram a falecer, só que ela não se tornava uma suspeita, porque ela era rica, era aquela pessoa super apresentável, e ainda era vista como uma boa samaritana, que tava ali levando guloseimas para as pessoas que estavam precisando ali de uma atenção. Além disso, quando uma pessoa falecia, ela ainda voltava ao hospital, ela
ia lá pra chorar a morte da pessoa, ela ainda ficava tristonha. Finalmente, o casal chegou à fórmula perfeita de veneno, eles conseguiram encontrar um ali que poderia ser confundido com outra doença, e aí eles decidiram colocar o plano em prática. Eles chamaram uma empregada que topou ali participar do plano, em troca de dinheiro, obviamente. Ela começou a trabalhar na casa do pai da Marie, e ela foi colocando um pouquinho de veneno ali, era arsênico que eles estavam usando. Foram colocando ali um pouquinho. O pai dela acabou definhando por 8 meses, ficou muito mal, até que em 1666 ele acabou falecendo. E os médicos chegaram à conclusão que, na verdade, ele tinha falecido por conta de uma doença chamada gota. A herança dele foi distribuída entre a Marie e os irmãos. Tava todo mundo ali com a sua parte, bastante dinheiro, inclusive. Aí ela começou a torrar o dinheiro ali com a amante. Tava lá os dois vivendo vida de rei de camarote. Porém, essa fortuna acabou durando só 4 anos. Quase nada. E aí que veio a ideia na cabeça dela de o seguinte: estamos precisando de dinheiro novamente. Não foi só o meu pai que caçou ali pra prender o Godin. Vou tirar a vida dos meus irmãos também. Afinal, eles foram culpados disso. Foi então que ela decidiu que, da mesma forma, ia tirar a vida dos 2 irmãos. Da irmã, não. A irmã ficou de boa, por enquanto. Ela só quis tirar a vida dos irmãos. Eu acho que o principal motivo ainda era a vingança. Era o dinheiro, com certeza, né? Porque ela tinha gastado todo o dinheiro. Mas ela tava atacando ali por ordem de ódio no coração. Aí precisou ali de 2 empregados, né? Porque um dos irmãos já era casado. Aí foi um pra casa de um irmão, o outro pra casa de outro irmão. E foram colocando ali veneninho na comidinha deles. Eles definharam durante bastante tempo. Eles 2 ficaram muito mal. Nossa, muito mal mesmo. Cheiro de podridão que eles exalavam, assim, de tão mal que eles ficavam. Eles faleceram. Um faleceu antes, depois o outro faleceu também. Foi feita uma autópsia neles e descobriram que o estômago dele, gente, tava sendo devorado, assim. Tava podre. Era como se eles já tivessem mortos, mesmo que vivos. Por isso que eles estavam exalando um cheiro muito estranho. E primeiro morreu um, depois morreu o outro. Aí o pessoal já ficou assim, ué, mas morreu da mesma coisa? Esquisito. Começaram a desconfiar de envenenamento. Mas aí pensaram assim, quem poderia ter feito isso? Aí eles não foram mais pra frente nas investigações por falta de provas. Aí a Marie pensou assim, tá, faleceu os 2. Agora só falta a minha irmã e a minha cunhada. Lembra que eu falei que um dos irmãos era casado? Então, acabou que a herança ficou dividida ali entre a irmã e a cunhada dela. Aí ela já queria fazer o combo ali. Tirar a vida da irmã, da cunhada e do marido logo, porque aí o que acontecia? Ela se casava com Godin. Quando ela falou isso com Godin, o Godin falou assim, não estou interessado na proposta. Porque, na verdade, Godin só queria um pente. Ele não queria ali um relacionamento sério, ele não queria se casar. Lembra que eu falei que ele era conhecido por ser mulherengo, tem ali uma lábia, coisa e tal? Ele não queria se prender a ninguém. A Marie ficou muito ofendida, não gostou dessa situação e decidiu se afastar dele durante um tempo. Mas ela também não queria deixar de ter um amantezinho ali pra chamar de seu, e ela começou a se relacionar com um cara chamado Jean-Baptiste, que era o tutor dos filhos dela. Essa relação deles, da Marie com o Jean-Baptiste, começou a ficar mais íntima, e ela resolveu se abrir com ele. Falou assim, que fofa a nossa relação, então acabei tirando a vida de toda a minha família, praticamente. E aí, gente, quando você conta uma coisa dessa pra alguém, a pessoa fica em alerta, no mínimo, né? Ele começou a olhar os sinais, pensou assim, será que ela também quer tirar minha vida? Será que eu também estou em perigo? E essa desconfiança dele acabou sendo confirmada quando a Marie chamou ele pra ir na casa dela, pra eles terem ali uma noite de romance, uma coisinha mais caliente. E aí, o Jean-Baptiste, ele resolveu ir um pouquinho antes. Ele chegou na casa dela e ficou ali à espreita e ele acabou vendo que o Godin tava entrando no guarda-roupa dela, se escondendo no quarto que eles iam ali se encontrar pra fazer coisas e etc. Aí, essa parte do livro não explica muito bem, mas pelo que parece, a Marie e o Godin se acertaram, voltaram a se relacionar, né?
E a gente já sabe que a Marie era apaixonada pelo Godin. Então, como ela já tinha contado pra ele, possivelmente ela era queima de arquivo mesmo, sabe? Porque o Jean-Baptiste já sabia de tudo. Então, acho que não seria tão fácil assim ela só terminar com ele e tal. Mas enfim, o Jean-Baptiste entrou no quarto. Só que quando ele entrou, ele já tava ali avisado. Já tava em alerta. E quando o Godin foi atacar ele já tava ali nas atividades, já sabia ali o que tava rolando. E ele conseguiu se defender e saiu vazado de lá. O Godin conseguiu fugir. E quando o Jean tava indo embora, a Marie falou com ele que tava muito arrependida, pra ele não falar nada pra ninguém, pra ele não contar nada, que se ele contasse alguma coisa pra alguém, ela ia tirar a própria vida. Ela tava muito arrependida, queria ficar com ele. Aí o Jean falou assim, não, com certeza, eu te perdoo, está tudo bem entre a gente. Só que na manhã seguinte, ele já meteu o pé fora, já fugiu. Logo depois disso, o Godin acabou falecendo no laboratório dele. Aí, tem duas versões dessa morte dele. Uma diz que ele acabou falecendo sem querer, que ele inalou ali algumas coisas que não era pra ser inalada e acabou falecendo. Porém, o que muda um pouco as coisas é que foi encontrada ali perto dele uma carta escrita Minhas Confissões. E tinha também uma caixinha com algumas coisas. E essa carta estava direcionada a Marie. Claramente não entregaram a caixa pra Marie, né? A polícia confiscou ali. Dentro dessa caixa tinha uns frascos, que a gente não sabe o que era até então. E a carta tava lá escrita pra ser queimada caso a Marie já tivesse falecido. A carta, gente, que tava ali escrito Minhas Confissões, a polícia resolveu queimar. Sem ninguém ler. Ninguém leu a carta, tá? Até hoje a gente não sabe o que tava escrito ali. Tudo bom? Porque a polícia chegou à conclusão de que aquilo poderia ser uma... Poderia não. Ela chegou à conclusão de que era uma confissão dele pra Deus. E nesse assunto a polícia não poderia se meter, não precisava de nada. Era só como se o Godin estivesse ali confessando seus pecados pra Deus pra ser aceito no céu. Então a polícia queimou sem nem ler. Aí assim, esquisito. Mas não tinha ali... Não tinha que a polícia desconfiar dele. Ele não era suspeito de nada. Então, enfim, né? Esquisito, mas... é justificável. Justificável, entre aspas. E o conteúdo da caixinha? A Marie ficou sabendo de que tinha uma caixinha lá com conteúdo que era destinado a ela. E ela foi até a polícia. Falou assim, oi, tudo bom, polícia? Então, o Godin, ele morreu e deixou uma caixinha pra mim. Posso pegar de volta? Porque estava endereçada a mim. A polícia claramente não deixou. E, gente, depois disso, a Marie simplesmente fugiu. Fugiu, desapareceu, foi para não sabemos onde. E a polícia acabou ali testando o conteúdo daqueles frascos e descobriram que era veneno. Era veneno, então as pessoas já ficaram assim, com a anteninha ligada. Alguma coisa está acontecendo. Nisso, a Marie fugiu e ficou sumida por 3 anos. Foi então que a cunhada da Marie foi até a polícia e fez uma denúncia contra ela, falando que ela era responsável pela morte do irmão, né, do marido da cunhada dela. Vamos lá, que é coisa de família, cunhada, irmão, é um monte de parente ali, mas a gente vai conseguir entender essa história. A cunhada da Marie falou que a Marie tinha matado o marido dela, que no caso, o irmão da Marie. Aí, o empregado que acabou colocando ali os veneninhos na comida dele foi capturado. Ele foi torturado e acabou confessando tudo que aconteceu. A polícia acabou descobrindo que a Marie estava escondida num convento porque ela estava fugindo, mas ela não tinha tanto dinheiro assim mais, né? Então, ela não conseguia mais se hospedar em um hotel, por exemplo, alugar uma casa. Então, ela estava nesse convento, a polícia descobriu e ela foi capturada. Enquanto ela estava ali presa, ela foi capturada e estava esperando o julgamento, ela tentou tirar a vida dela de umas formas muito dolorosas, esquisitas. Ela começou a comer alfinetes, vidro moído, tentou se empalar... um negócio complicado. Na cela dela foi encontrada uma carta de confissão, onde ela contava todos os crimes dela, tudo que ela fez contra a família dela. Inclusive, tinha uma confissão lá de que ela tinha tido uma relação incestuosa com o próprio irmão, quando ela tinha 7 anos de idade e o irmão tinha 5. A polícia já estava ali rodeada de provas. Tinham várias coisas que colocavam a Marie como a culpada, mas uma coisa foi crucial para realmente considerarem ela culpada de tudo. O depoimento do Jean-Baptiste, aquele
aquele amante dela que acabou fugindo. Ele foi lá e falou que ela tinha confessado todas as mortes pra ele, inclusive que ela tentou tirar a vida dele junto com o Godin. Foi aí que a Marie acabou sendo torturada igual o empregado, porque eles queriam se certificar de que ela tinha contado tudo, que ela não tinha escondido nada deles. E realmente ela não estava escondendo nada. A única coisa que ela contou a mais foi que ela estava vendendo ali uns veneninhos para as mulheres que estavam a fim de tirar a vida dos maridos também. Em 1676 ela recebeu a pena dela, que foi decapitação, em praça pública mesmo. E segundo o livro, segundo Lady Killers, essa pena ainda foi branda. Ainda foi uma pena ok. Provavelmente por ela ser nobre, ter ali um status, porque na verdade a pena que ela iria receber seria a fogueira mesmo. Então ela recebeu a decapitação e foi até uma coisa boa, assim, pra ela. Esse foi o caso de hoje. Muito machismo, muita crueldade por parte dessa mulher também, a gente não pode negar, mas o machismo presente em basicamente todas as histórias de Lady Killers que a gente traz aqui no canal, né? Aproveitando que a gente tá falando aqui de Lady Killers e de caso que envolve família, vou deixar pra vocês aqui linkado um vídeo que fala sobre essas duas coisas ao mesmo tempo, que é o caso da família Bender. Ou então, vou deixar aqui pra vocês um caso que a gente falou esse mês que também envolve família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Vitor tá dando tchau com o pé pra vocês. Dá tchau, Vitor. Tchau, gente.